professora doutora Lígia Matias, sou formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tenho mestrado e doutorado também pela Universidade de São Paulo e sou professora titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. O assunto que me coube é a avaliação pré-anestésica, dividido em 3 partes, e nessa parte inicial eu vou falar sobre objetivos, definição, obrigatoriedade da realização da avaliação pré-anestésica, histórico da avaliação pré-anestésica, consultório de avaliação pré-anestésica, o momento da realização da avaliação pré-anestésica e os itens que compõem a avaliação pré-anestésica, até fatores de risco. Quais são os objetivos, então, da avaliação pré-anestésica? O principal objetivo é a redução da mortalidade e morbidade cirúrgica. E, então, nós já pensamos que nós fazemos parte de um time em que cirurgiões, clínicos e anestesistas têm o mesmo objetivo, que é esse acabado de citar. Além disso, existe um objetivo que é a redução da ansiedade pré-operatória e a redução do custo do atendimento perioperatório. Qual é a definição de avaliação pré-anestésica? Como é que a Sociedade Americana de Anestesiologistas reconhece a avaliação pré-anestésica? Inicialmente, ela reconhece como elemento básico do cuidado perioperatório e define como sendo um processo de avaliação clínica que precede a entrega dos cuidados da anestesia para a cirurgia ou para procedimentos não cirúrgicos. Além disso, considera a Sociedade Americana de Anestesiologistas que a avaliação consiste em ponderar a informação de múltiplas origens, que abrange os registros médicos do paciente, a anamnese, o exame físico e os achados de testes e de avaliações médicas. E é obrigatória a realização da avaliação pré-anestésica? Essa é uma pergunta que cabe e que a literatura mostra que alguns guidelines não definem se ela deve ou não deve ser realizada. E outros concluem que a avaliação deve ser realizada, embora não exista uma única publicação na literatura comparando a realização da avaliação pré-anestésica versus a não realização, provavelmente porque a não realização pode levar a processos médico-legais. Ainda, vamos fazer um pequeno histórico. Como era a avaliação pré-anestésica e pré-operatória décadas atrás, ou a chamada avaliação pré-operatória tradicional? Naqueles tempos do século passado, como se diz agora, o paciente era avaliado sempre pelo cirurgião, ou na grande maioria das vezes, num momento pré-internação. Apenas o cirurgião atendia esse paciente, cuidava desse paciente, definia que ele devia ser internado para um procedimento cirúrgico ou, se fosse o caso, ambulatorial. Apenas após a internação, cirurgiões, anestesistas e clínicos entravam como uma equipe no atendimento desse paciente. E quais as consequências desse tipo de avaliação? As consequências eram uma avaliação inadequada, um excesso de exames de laboratório, um excesso de consultas especializadas, um grande número de cirurgias suspensas. E, principalmente nos casos em que o paciente chegava a ser internado, enviado à sala de centro operatória, e nessa hora sua cirurgia era suspensa, um tremendo desgaste emocional desse mesmo paciente. E, por conseguinte, também um aumento dos custos do sistema de saúde. Todos esses itens que acabaram de ser citados foram sendo avaliados em diferentes publicações e estudos, principalmente dos Estados Unidos, que mostrou um gasto em torno de bilhões de dólares anuais às custas desses erros na avaliação pré-operatória desse modelo. Então, surgiram os consultórios de avaliação pré-anestésica. E com essa proposta, que é o modelo atual, o cirurgião, o anestesista e o clínico atuam como uma equipe no momento pré-internação, ou ambulatorial, ou de consultório. E depois da internação, a mesma coisa continua. Com isso, o que ocorreu e vem ocorrendo nessas últimas décadas? Uma redução dos custos, às custas de diminuição da taxa de suspensão de cirurgia, diminuição do tempo de internação pré-operatória, do número de exames de laboratório, das interconsultas em clínicas especializadas, do não comparecimento ou no-show e um aumento do fluxo, uma vez que, se um paciente tiver sua cirurgia suspensa, existem outros pacientes disponíveis já avaliados pelo consultório de avaliação pré-anestésica. E, além de tudo, uma redução da ansiedade dos pacientes, que já estava absolutamente comprovado pela literatura, que o atendimento em nível ambulatorial permite que o paciente seja melhor atendido, que ele tenha um tempo disponível para conversar com o anestesista e, com isso, ele tem seus medos esclarecidos, suas dúvidas, suas angústias,
e, com isso, uma redução da ansiedade significativa. Por conseguinte, um aumento da satisfação desses mesmos pacientes. E quando deve ser realizada a avaliação pré-anestésica? Essa é uma pergunta que a literatura ainda não definiu. Então, as recomendações de avaliação pré-anestésica das forças-tarefas da Sociedade Americana e Europeia de Anestesiologia concluíram que não há evidências relevantes na literatura quanto ao intervalo de tempo adequado entre o atendimento do paciente no consultório e o procedimento a ser realizado sob anestesia. Por outro lado, o que importa é a gravidade da doença e o grau de invasividade do procedimento. Esses seriam os fatores determinantes do intervalo de tempo. Assim, a força-tarefa, tanto da ASA como da ESA, preconizam que, para pacientes portadores de doenças graves, a avaliação pré-anestésica deve ser sempre realizada antes do dia do procedimento. E para pacientes portadores de doenças não graves ou procedimentos pouco não invasivos, a avaliação pré-anestésica pode ser realizada antes ou mesmo no dia do procedimento. Quais são os itens, então, principais da avaliação pré-anestésica? Primeiro item, ou primeiro fato importante na avaliação pré-anestésica é que a avaliação pré-anestésica é uma consulta, como qualquer outra consulta, e que se inicia, como qualquer outra, com a identificação do paciente, uma história clínica, que pode constar do prontuário, ou se não constar, nós devemos indagar do paciente, a realização do exame físico, resultados de exames pré-operatórios, relatórios de consultas em clínicas especializadas e a classificação do risco. Avaliação dos diversos sistemas e órgãos e de fatores de risco. Nenhuma novidade que seja específica do anestesista ou da avaliação pré-anestésica. Então, entre os diversos sistemas e órgãos, nós temos sempre que inquirir, ou avaliar, ou investigar os sistemas e órgãos do cardiovascular, respiratório, nervoso, ósseo, muscular, digestório, endócrino, geniturinário, hematopoético e coagulação. As pacientes, mulheres em idade fértil, deve ser sempre inquirida a data da última menstruação, mesmo que elas refiram que não devem ou não podem estar grávidas. E deve-se sempre também avaliar a presença de quadro infeccioso atual e um histórico de infecções. Além disso, sempre temos que pensar em fatores de risco. Vários são os fatores de risco. Nós vamos abordar alguns deles, como o tabagismo, o alcoolismo e o uso e abuso de drogas ilícitas e suplementos vitamínicos. Tabagismo. O que é que a literatura tem de mais importante? Uma revisão sistemática seguida de meta-análise que mostra que um período maior ou igual a 4 semanas é necessário para reduzir as complicações especificamente respiratórias e maior que 3 a 4 semanas para reduzir as complicações relacionadas à cicatrização da ferida operatória. Essa mesma meta-análise e revisão sistemática propõe ainda que a abstinência de curto prazo não aumenta nem diminui o risco de complicações respiratórias. Ainda assim, não foi possível demonstrar benefícios ou riscos da abstinência do tabagismo na prevenção de complicações cardiovasculares. Alcoolismo. O alcoolismo é considerado até por muitos uma atividade social. Todos nós bebemos, sábado e domingo, sexta-feira, quinta-feira, segunda-feira. Como é que fica? Então, é difícil fazer essa pergunta ao paciente. É difícil porque ela é complicada de ser feita, e a literatura mostra que isso é muito complicado mesmo. Qual que é a pergunta? O senhor bebe todos os dias? O senhor bebe algumas vezes por semana? O senhor bebe algumas vezes por semana, mas o senhor bebe muito? O quanto é o muito? 2 cervejas? 5 cervejas? Há que se considerar que o brasileiro bebe muito, e bebe muita cerveja, e o jovem mais ainda, e não se considera um alcoólatra, né? E faz diferença beber cerveja, de beber whisky, ou de beber vodka, tequila? Então, a literatura não resolveu isso, e a gente não pode, então, inquirir do paciente isso, porque a resposta não vai nos contar nada. Mas a gente não pode se furtar de reconhecer que o alcoolismo está entre as 5 doenças mais incapacitantes do mundo, devido à grande morbimortalidade por complicações clínicas e transtornos psiquiátricos. Drogas ilícitas e suplementos vitamínicos. As drogas ilícitas mais frequentemente utilizadas são, não numa ordem decrescente, maconha, solventes, benzodiazepínicos, orexígenos, estimulantes e cocaína. Existe uma diferença
entre quem faz uso de um ou de outro, de uma ou de outra dessas drogas. Jovens e adultos de melhor condição econômica fazem uso de cocaína ou as chamadas club drugs, que são as drogas das raves ou das baladas, que incluem o flunitrazepam, que é o Boa Noite Cinderela, o êxtase, a ketamina, não a cetamina, a ketamina, que vem em comprimidos, que vem em pó, o gama-hidroxibutirato, o cristal, que é a metanfetamina, e sais de banho, que são conhecidos como bath salts, que são alucinógenos similares ao êxtase. E os jovens e adultos de menor poder aquisitivo? Esses, infelizmente, fazem uso dos agentes inalatórios, no sentido de que a maioria deles tem resíduos muito importantes, não que eles sejam piores ou melhores do que cocaína ou club drugs, e nesses agentes inalatórios, desde o crack, colas, aerosóis, fluidos de isqueiro, solventes, e mais recentemente a merla e o oxi, que são derivados da cocaína. Lembrar que a merla e o oxi tem muito resíduo, muita impureza e levam a quadros graves de intoxicação do sistema nervoso central, chegando a convulsão e parada cardiorrespiratória. E os suplementos vitamínicos? Os suplementos vitamínicos são mais comuns entre os jovens do gênero masculino. É fácil de entender porque eles têm um apelo que não é discutível. A propaganda que vem em cima do suplemento vitamínico, principalmente do que é vendido pela internet, é de um tremendo aumento do desempenho físico e sexual. E, com isso, os jovens que eu digo jovens, de 13, 14, 15 anos, que compram sem receita, compram pela internet, no cartão de crédito da mamãe, não é? Eles fazem uso de um monte de mistura. Não são esses suplementos vitamínicos vendidos, liberados pela Anvisa, que eu estou comentando nesse momento. São aqueles que são misturas mesmo, como estão citadas: hormônio do crescimento, hormônio da tireoide, testosterona, aminoácidos, vitaminas, fatores de crescimento, imunoestimulantes e inibidor do cortisol. Um grande pupurri de fármacos e com efeitos, muitas vezes, danosos. O grande problema do uso dos suplementos vitamínicos e da não notificação, então, ao anestesiologista no pré-operatório, é que do uso dos mesmos podem decorrer interações medicamentosas e complicações, principalmente cardiovasculares, no período intraoperatório. Então, é a chamada parada cardíaca de origem inexplicada, que só se vai a saber mais tarde, quando se conversa com a família ou com amigos, ou o próprio paciente, aí sim refere que fazia uso dos suplementos. Então, deve-se insistir no questionamento com os pacientes de risco, explicando os riscos da não informação, ou dessa não informação ao anestesiologista. E assim nós encerramos essa parte número 1 da avaliação pré-anestésica. Muito obrigada.